O que você vai ouvir agora não deveria ter vindo a público. É o tipo de informação que circula apenas em corredores silenciosos, atrás de portas trancadas, em arquivos marcados com carimbos vermelhos e a palavra restrito escrita em chinês. Mas quando um documento médico teoricamente inacessível aparece subitamente na internet e desaparece segundos depois, é impossível ignorar a sensação de que algo gigantesco está sendo encoberto. Hoje nós vamos falar sobre o dossiê secreto do hospital, um conjunto de relatórios que contradizem completamente a versão oficial sobre a morte de Yu Menglong. Relatórios que nunca tiveram autorização para existir, que não fazem parte da autópsia divulgada e que, se forem reais, podem mudar tudo o que sabemos sobre esse caso. Prepare-se, este é talvez o episódio mais delicado que já fizemos aqui no canal. Imagine o seguinte: poucas horas depois que o corpo de Yu Menglong foi examinado no hospital de Chaoyang, em Pequim, um conjunto de páginas escaneadas aparece anonimamente em um fórum fechado. As imagens são granuladas, mal cortadas, com tarjas pretas encobrindo nomes. Mas alguns detalhes escapam, como datas, códigos internos e o selo quase apagado do Departamento de Patologia. O título do documento é direto: Relatório Complementar, Não Divulgar. E é nesse relatório que aparece a informação que deixou milhares de pessoas em choque. O corpo apresentava sinais de manipulação que não constam na autópsia oficial. Mas antes de entrarmos nesses detalhes, se este conteúdo é importante para você, deixe um comentário agora escrevendo: Justiça para Yu Menglong. Isso ajuda o vídeo a alcançar mais pessoas e mantém essa história viva. Voltando ao caso. O dossiê começa descrevendo o estado geral do corpo. Segundo ele, Yu Menglong chegou ao hospital entre 5 e 7 horas depois de sua morte estimada. Porém, estranhamente, havia marcas de preservação que não deveriam estar presentes em um corpo tão recente. Rigidez irregular, manchas post-mortem deslocadas e, o mais estranho, resquícios de uma substância química utilizada para desacelerar a degradação celular. Trata-se de um composto raro, usado em experimentos biológicos e laboratórios de regeneração. Não é algo que se encontra em hospitais comuns, porque isso estava no corpo dele. A autópsia pública, divulgada dias depois, não menciona nada disso. Nenhuma linha, nenhuma nota de rodapé, nada. Em seguida, o relatório secreto afirma que 8 dentes foram retirados muito antes da morte. Muito antes. O documento descreve cicatrização parcial, sugerindo que os dentes foram extraídos enquanto Yu Menglong ainda estava vivo. A autópsia oficial diz apenas ausência dentária causada por trauma físico. Mas o dossiê diz extração sistemática, um termo usado apenas quando existe intenção e procedimento técnico. O mais perturbador é que marcas de bisturi foram identificadas em regiões que não deveriam ter sido tocadas se a morte tivesse ocorrido da forma apresentada ao público. Áreas como o interior das bochechas, a base da língua e a linha mandibular inferior apresentavam cortes finíssimos, limpos, perfeitos. Cortes que só poderiam ser feitos com instrumentos cirúrgicos de alta precisão. E aí entra a parte que fez muitos acreditarem que o dossiê é real. Esses cortes não aparecem nas fotos divulgadas, mas aparecem em imagens vazadas pela equipe de enfermagem ainda nos primeiros dias após a morte. As mesmas linhas, os mesmos traços, os mesmos padrões. A coincidência é grande demais. Depois disso, o dossiê cita algo ainda mais estranho. Materiais não identificados foram encontrados aderidos ao osso maxilar. Nenhum perito oficial mencionou isso. Nenhuma autoridade explicou. Mas o texto fala em resíduos de cultura celular. Algo ligado a laboratórios especializados em células-tronco, especialmente as que vêm da polpa dentária. É aqui que dezenas de internautas começaram a ligar os pontos. Os dentes arrancados poderiam ter sido usados para a extração de células-tronco mesenquimais, extremamente valiosas, utilizadas em procedimentos de rejuvenescimento de alto valor. Coincidência? Ou parte de uma rede maior? Outro trecho do documento menciona sutura interna em áreas onde não deveria haver sutura alguma,
como se algo tivesse sido retirado ou inserido do corpo e posteriormente fechado para dar a impressão de integridade. E então vem a bomba. O padrão de lesões sugere intervenção de múltiplos indivíduos em tempos distintos. Isso contradiz completamente a narrativa de agressão isolada. Completamente. Significa que durante horas, talvez dias, o corpo foi manipulado por mais de uma pessoa. O dossiê não afirma explicitamente que Yu Menglong foi mantido em cativeiro, mas o diagnóstico intervenção prolongada com diferentes instrumentos e diferentes profundidades levou muitos especialistas independentes a sugerirem exatamente isso. E aqui entra um detalhe que arrepia qualquer um que tenha acompanhado este caso desde o início. No histórico de internações de Yu Menglong, há um atendimento médico de 2 anos antes, onde ele menciona, em consulta de rotina, "Estou preocupado com pessoas me seguindo." Esse registro existe, é público, só que nunca foi associado à investigação, até agora. Seguindo o dossiê, há uma parte especialmente sensível, onde se menciona pequenas quantidades de resíduos hemorrágicos antigos, em áreas que não deveriam ter sangramento recente. Indica agressões anteriores à última, lesões repetidas, padrão, método, ritmo. E o que torna isso mais assustador é que, segundo o documento, havia sinais de que o corpo foi limpo e relimpo, várias vezes, antes da chegada ao hospital. Ou seja, o local da morte não era o mesmo onde o corpo foi encontrado. Se isso é verdade, alguém remontou a cena. Alguém escondeu rastros. Alguém estava com pressa para se livrar de evidências. O dossiê continua relatando uma anomalia que deixou até médicos experientes sem explicação. Presença de vestígio metálico ultrafino, semelhante ao usado em microagulhas experimentais. Microagulhas, como as usadas em testes dermatológicos de rejuvenescimento, mas também em injeções subdérmicas usadas em experimentos biológicos ilegais. Por que isso estaria no corpo de um ator saudável de 32 anos? E então, na penúltima página do dossiê, aparece um símbolo, um carimbo, que virou o centro da polêmica. O selo do Departamento de Pesquisas Biomédicas Avançadas de Chaoyang. Esse departamento oficialmente não existe mais. Foi fechado há anos, mas seu selo aparece no documento. Isso gera 2 possibilidades. Alguém dentro do hospital fez parte do vazamento. Esse departamento ainda existe, mas subterrâneo, secreto, operando em instalações não registradas. E se for isso, Yu Menglong pode ter sido apenas uma peça em algo muito maior. E antes de continuarmos para a parte mais tensa, se você ainda está aqui, faça agora o que realmente ajuda esse vídeo a sobreviver no algoritmo. Comente agora. Justiça para Yu Menglong. Curta o vídeo e se inscreva no canal. Isso impede que essa história desapareça como tantas outras. Agora respire fundo, porque o que vem a seguir é ainda mais sombrio. O dossiê segue para sua parte mais sombria na última folha. Uma folha que, segundo quem conseguiu capturar a imagem, estava parcialmente amassada, como se tivesse sido arrancada às pressas de um bloco. Nela, há uma frase curta, escrita à mão, com outra letra. Não a letra dos médicos que preencheram os campos anteriores. A frase diz: "Ele ainda estava consciente quando retiraram a 3ª peça." E logo abaixo, o detalhe que fez o documento viralizar por segundos antes de sumir da internet. Evitem divulgar. Essas 3 palavras foram o suficiente para incendiar redes sociais inteiras, não pela frase em si, mas pelo fato de que alguém, algum funcionário, algum auxiliar, algum interno, escreveu isso sem ser solicitado. Foi um recado, uma denúncia silenciosa, uma forma desesperada de dizer: olhem de novo, não aceitem a versão oficial. Mas o que seria a 3ª peça? Dentes, tecidos, amostras, algo mais profundo? Especialistas em medicina forense que analisaram a imagem concluíram que o termo peça é usado especificamente para partes extraídas para análise laboratorial, o que significa que Yu Menglong pode ter tido parte de sua estrutura corporal retirada ainda vivo, não para agressão comum, mas para aproveitamento biológico.
E é aí que entra a ligação mais assustadora de todas. Semanas após o vazamento, uma reportagem independente afirmou que 2 laboratórios privados de Pequim receberam, no mesmo período, uma quantidade incomum de material biológico fresco. Nada prova que o material veio de Yu Menglong, mas a coincidência temporal, 48 horas antes do anúncio oficial da morte, fez internautas conectarem os pontos. E enquanto isso acontecia, outro detalhe veio à tona. Um enfermeiro, usando uma conta anônima, afirmou que o corpo de Yu Menglong chegou em 2 etapas, o que é totalmente irregular. Primeiro, o torso. Depois, a região mandibular e cervical. Isso gerou uma teoria perturbadora. O corpo foi remontado. Se isso for verdade, significa que houve tempo e intenção de ocultar algo crucial antes que o hospital tivesse contato com o cadáver. Mas o escândalo não para aí. Dias depois, um ex-médico de Chaoyang, hoje residindo na Malásia, deu entrevista dizendo que já tinha visto esse tipo de manipulação antes, em casos que envolviam retiro de amostras de polpa dental para extração de células-tronco avançadas. Ele descreveu o procedimento com detalhes: dentes extraídos com precisão milimétrica, cortes internos sutis, limpeza química específica e aplicação de microagulhas de baixa profundidade. Tudo isso aparece no dossiê. Tudo isso aparece no corpo de Yu Menglong. E tudo isso foi apagado da versão oficial. A partir desse momento, as teorias explodiram. Grupos de pesquisa independentes começaram a mapear a linha do tempo do corpo, onde ele esteve, quem teve acesso, quem assinou a entrada no necrotério, quem transportou, quem fez o primeiro contato, quem assinou o documento final e, o mais importante, quem alterou datas no sistema eletrônico. Isso mesmo, alguém mudou datas. Os registros internos do hospital têm inconsistências de 13 minutos, 42 minutos e até uma lacuna de 2 horas que simplesmente não existe no banco de dados. Essa é a marca definitiva de adulteração. Não há outra explicação. E aí veio a bomba final. A interna que supostamente digitalizou o dossiê desapareceu. Isso mesmo, desapareceu. Colegas dizem que ela voltou para a cidade natal. Outros dizem que ela pediu demissão. Mas um ex-colega afirmou anonimamente que ela foi transferida para um setor sem acesso a sistemas. Ninguém mais falou com ela desde então. O documento também menciona algo que passou despercebido no início: uma observação sobre temperatura corporal incompatível com o horário declarado da morte. A temperatura estava mais baixa do que o esperado, o que sugere que o corpo estava em ambiente climatizado, talvez refrigerado, antes de ser liberado para o hospital. Por quê? Essa redução antecipada da temperatura é uma técnica usada para preservar amostras biológicas. E quando juntamos dentes removidos, polpa dentária fresca, microagulhas, substância conservante, suturas escondidas, corpo refrigerado cedo demais, lacunas nos registros, dossiê proibido, funcionários sumindo, fica impossível ignorar a conclusão que centenas de internautas chegaram. Yu Menglong pode ter sido usado como fonte de material biológico enquanto ainda estava vivo. Não é natural, não é acidente, não é agressão isolada. É procedimento, é coleta, é extração. E se isso for verdade, quem autorizou? Quem pagou? Quem tinha acesso aos equipamentos certos? Quem tinha interesse? Quem lucrou com isso? E por que ninguém foi preso? Agora vamos ao ápice do dossiê. O último parágrafo que só aparece em uma captura de tela borrada, onde se lê: parte do tecido removido foi encaminhada ao Centro 09. Mas o Centro 09 não existe publicamente. Não está em registros. Não aparece em organogramas. Não aparece em contratos. Mas especialistas explicaram. Centros identificados por números, sem nome, sem endereço completo, são estruturas militares ou governamentais altamente restritas. Ou seja, o tecido de Yu Menglong pode ter sido enviado para uma instalação secreta. Isso reescreve completamente a narrativa sobre sua morte. Após a revelação dessa última frase, teorias começaram a surgir dentro da própria China continental, incluindo que Yu Menglong
estava sendo monitorado há anos, que ele participou de eventos perto de instalações médicas suspeitas, que seu sumiço antes do Kishi não foi coincidência, que seu corpo foi manipulado para esconder intervenções experimentais, que o dossiê é apenas uma parte do que realmente existe, que mais arquivos foram destruídos, e internautas chineses notaram um padrão. Toda vez que alguém posta algo relacionado ao dossiê, a conta é bloqueada por atividade anormal em segundos. Isso só alimentou ainda mais a teoria de que o governo sabia e não queria que o público soubesse. Alguns dias depois, outro detalhe sinistro surgiu. Uma foto vazada mostra um pedaço do quadro de identificação do necrotério, e nele o nome Yu Menglong aparece com um código extra que não existe para outros corpos. Um código que parece vinculado ao setor biológico, não ao setor forense. Por que isso? Porque apenas ele. Quando especialistas viram isso, a frase mais repetida foi: "Ele não morreu da maneira que disseram." E agora chegamos ao ponto crucial. O que o hospital sabia e o que decidiu esconder? Porque a autópsia pública é extremamente superficial. Não descreve lesões internas, não detalha ferimentos, não analisa tecidos, não fala dos dentes, não menciona a substância conservante, não explica os cortes internos, nada. É como se tivessem feito uma autópsia totalmente nova, ignorando a verdadeira. Ou como se duas autópsias tivessem sido feitas, a real e a falsa. E apenas a falsa veio a público. O dossiê secreto seria a verdadeira. E se for verdade, a morte de Yu Menglong não é apenas um caso isolado. É parte de algo muito maior, muito mais organizado, muito mais perigoso. O dossiê implica hospitais, laboratórios, autoridades, agentes intermediários, ocultação de evidências, manipulação política, interesse econômico, procedimentos de rejuvenescimento, estruturas secretas e, possivelmente, outras vítimas. Ninguém sabe quantas. E agora eu preciso falar diretamente com você. Se você chegou até aqui, entenda que esta história só existe porque pessoas comuns se recusaram a aceitar o silêncio. Se você quer que o caso de Yu Menglong chegue ao maior número possível de pessoas, faça agora o que mantém este vídeo respirando no algoritmo. Comente. Justiça para Yu Menglong. Curta, compartilhe e se inscreva. Isso não é apenas engajamento. Isso é pressão. Isso é memória. Isso é resistência. Porque enquanto houver gente disposta a perguntar, não haverá poder suficiente para esconder a verdade para sempre. Obrigado por assistir. E até o próximo capítulo desta investigação que o mundo inteiro tenta calar.